no capítulo 15, do versículo, deixa eu ver, 15 em diante. Farei uma dinâmica com vocês, porque na realidade eu quero falar sobre o capítulo 16, mas eu vou começar lá no capítulo 15, versículo 15 até o final. Lerei rapidamente, e como você já ficou de pé inúmeras vezes, eu gostaria de convidar você apenas para prestar atenção naquilo que você vai ler. Se você quiser se colocar de pé, alguns já se puseram, em reverência ao que está escrito, fique à vontade. Aqueles que não puderem, não quiserem, também fiquem à vontade. Marcos capítulo 15, versículo 15 em diante, diz assim: e então Pilatos, querendo... Olha, irmãos, eu quero fazer aqui uma ressalva. Eu estou lendo uma Bíblia que inclusive foram vocês que me deram essa Bíblia, e aí pode ser que ela tenha alguns vocábulos diferentes, mas a ideia é a mesma, tá? Então, continuemos. E então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, libertou-lhes Barrabás e entregou Jesus após tê-lo açoitado para ser crucificado. E os soldados o levaram para dentro do saguão chamado Pretório e convocaram todo o destacamento. E vestiram-no com púrpura e entrelaçaram uma coroa de espinhos e puseram na sua cabeça. E começaram a saudá-lo: salve, rei dos judeus. E feriram-no na cabeça com uma cana e cuspiram nele. E curvando os seus joelhos, o adoraram. E tendo zombado dele, tiraram-lhe a púrpura e lhe puseram suas próprias vestes e o levaram para fora a fim de crucificá-lo. E obrigaram a um certo homem chamado Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a carregar a sua cruz. E levaram-no ao lugar do Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e deram-lhe para beber vinho misturado com mirra, mas ele não o recebeu. E havendo-o crucificado, partiram as suas vestes, lançando sorte sobre elas, o que cada um tomaria. E era a hora terceira, e eles o crucificaram. E a epígrafe de sua acusação estava escrita: o rei dos judeus. E crucificaram com ele 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: e com os transgressores foi contado. E os que passavam insultavam-no, meneando suas cabeças e dizendo: tu que destróis o templo e em 3 dias o reconstróis, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira também os principais sacerdotes com os escribas, zombando, diziam uns aos outros: ele salvou a outros e a si mesmo não pôde salvar. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos também que foram crucificados com ele o injuriavam. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E a hora nona, Jesus gritou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. E quer dizer: meu Deus, por que tu me abandonastes? E alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam: eis que eles chamam por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja com vinagre e pondo-a em cana, dava-lhe de beber, dizendo: deixa-o em paz, vejamos se Elias vem tirá-lo. E Jesus, gritando em alta voz, rendeu o Espírito. Amém. Podem assentar, mas eu quero que você agora eu quero fazer um pedido para você, para que você não feche a sua Bíblia, porque você vai continuar uma leitura comigo no versículo 16. Eu vou falar algumas coisas sobre este versículo 16,
E o fato de nós lermos o versículo 15, uma parte dele, tem a ver com o entendimento de toda a dinâmica que aconteceu ali com Cristo. Eu gostaria que você prestasse atenção em tudo que nós lemos aqui, as ações que foram feitas, e aí você percebesse, através de uma coisa simples, usa a tua imaginação agora, para perceber as coisas horrendas que aconteceram ali com Cristo, o que aconteceu com o seu Senhor, o que houve. Eu gostaria que você olhasse para esse texto e prestasse atenção nisso, para que isso venha solidificar a sua fé, para que isso venha trazer crescimento para você. Eu não quero ficar aqui enchendo linguiça, né? Quem conhece esse processo sabe como é no interior. É a mesma coisa, né? Você enche, é a mesma coisa, depois enche, repete. Não, eu quero que você permita ao Espírito Santo de Deus que seja desenvolvido em você uma consciência cristã profunda, uma consciência cristã que te ajude nas coisas do dia a dia, que te ajude na caminhada, naquilo que você faz enquanto pessoa. As pregações são inúmeras. Nós passamos aqui um final de semana abençoado. Deus certamente tocou em muitas pessoas com os pregadores que foram trazidos aqui, com as palavras que foram dadas aqui. Mas eu quero lembrar para você que a bênção de Deus sobre a tua vida continua. Não se trata de um momento específico, e dali em diante. Não, Deus quer falar ao seu coração e quer falar de maneiras diversas, maneiras salutares. Ele quer te dar consciência, Ele quer que você perceba o que você é enquanto cristão, porque pode ser que em algum momento possa ser pedida a razão da tua fé, e alguns enumeram como razão da fé grandes fracassos, pessoas que se distanciam de Deus porque não souberam lidar ou não souberam contribuir consigo mesmo com a sua fé, na compreensão do Evangelho. O Evangelho de Cristo Jesus, meu irmão, minha irmã, jovem, adolescente, adulto, criança, o Evangelho de Cristo Jesus é para a vida, é para a coisa diária, é para o sofrimento que se estabelece. Você pode até não ter nenhum tipo de sofrimento agora, pode não acontecer agora, nesse momento, pode ser que haja uma alegria, assim, haja uma emoção muito forte, mas prepara-te, porque eventualmente a vida nos presenteia com surpresas que nós não esperávamos, e essas surpresas às vezes nos transtornam. Há sofrimento, o texto bíblico fala que até o sol não incomodará mais aqueles que um dia estiverem diante de Deus, gozando de toda a eternidade com Ele. Fala assim: o sol não te molestará mais de dia. Certamente, quem vive na Baixada Fluminense sabe o que é transitar daqui para lá recebendo o sol em seu corpo. E sabe o que o sol faz conosco? Nos dá câncer. É a vida. Por isso precisamos nos proteger, por isso precisamos sempre passar um protetor, por isso não podemos ficar expostos o tempo todo. Então não pense que a vida é um conto de fadas eterno, porque no conto de fada a tristeza quase não aparece, porque ali é um conto, não é a realidade. A vida é assim, é uma vida que traz transtornos, traz problemas, traz prejuízos, traz desventuras. Então, a palavra de Deus é que nos alicerça e nos faz ver com os olhos de Cristo o caminho a ser trilhado. Por isso é importante a observação da palavra, por isso é importante. O capítulo 16, do mesmo evangelho que vocês leram agora, fala de 3 mulheres.
Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé. Se vocês abrirem as vossas Bíblias aí, ou não tiverem abertas, no capítulo 16 de Marcos, fala da aventura dessas mulheres, em que em algum momento esta aventura, pelo fato de acontecer, por tudo que foi engendrado, se torna uma desventura. Eu quero ressaltar aqui esses personagens, fazendo um link no texto que nós lemos agora sobre Jesus. Olha, Jesus foi levado perante Pilatos, Jesus foi vestido de púrpura, lhe puseram uma coroa de espinhos na sua cabeça, ele foi convocado e açoitado, ele foi crucificado, como nós lemos no capítulo 15, ele foi cuspido e recebeu bordoadas na sua cabeça com uma vara, ele foi zombado, ele foi levado até um lugar chamado Gólgota, ou caveira, lhe deram vinho misturado a vinagre, pegaram as suas roupas e repartiram as suas roupas, então estava nu em cima da cruz, na cruz, porque a cruz naquele momento, a cruz era uma forma, uma ferramenta, não apenas de mutilação, não apenas de morte, mas a cruz era uma ferramenta do Império Romano para trazer desonra completa. Por isso que aqueles que eram mortos na cruz iam para lá nus, porque estavam postos em desonra durante a população. Diz também que ele foi posto entre dois ladrões. Diz que ele foi insultado, inclusive, pelos ladrões, por aqueles que passavam. Ele foi instigado a descer da cruz. Ele se sentiu abandonado pelo próprio Deus, porque ele clama: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Então nós vemos um drama muito intenso, nós vemos um drama transcorrendo nesse momento, trazendo um prejuízo emocional, psíquico e, claro, um prejuízo ao corpo físico de Cristo ali na cruz, porque ele estava sendo posto ali para morrer. E nós transitamos do capítulo 15 para o capítulo 16, onde nós encontramos essas três mulheres: Maria Madalena, Maria, mãe de José, e Salomé. Maria, mãe de Tiago, e Salomé. Elas estavam ali. E eu quero fazer algumas perspectivas para que você compreenda um pouco do que é a sua vida e do que é a vida dessas três mulheres. Eu quero fazer aqui um parêntese e dizer para vocês que o fato dessas mulheres estarem listadas aqui como personagens de uma obra literária, de um evangelho, de um diário de uma pessoa, essas mulheres estão listadas aqui na biografia de Cristo, no Evangelho de Cristo, por Marcos. E este momento, ou este tempo onde isto é listado, já demanda para nós que aqui é uma história verdadeira, contada, é uma história de vida e de existência, porque naquele tempo, naquela antiguidade, colocar mulheres como sendo personagens que davam testemunho de alguma coisa não era muito bem aceito. Então Marcos queria contar uma história, mas ele não queria de fato fazer pelos meios tradicionais. Ele utiliza a figura feminina e diz assim: olha, elas disseram isso. Isso mostra para nós que Marcos ele tem intenção de contar algo que foi experimentado, vivido. Ele não quer vender livros, porque se ele quisesse vender a obra dele,
ele não colocaria essas três personagens ali. E o que qual é a relação dessas três personagens conosco? Comigo, contigo, com você que está aí. Olha, essas três meninas, essas três mulheres, elas se parecem muito conosco. Elas se parecem muito com você. Elas se parecem muito com cada um de nós. Porque elas viram todo o horror do sacrifício. Elas viram toda a crucificação, todo o processo. Elas superam, experimentaram com os olhos. Embora tenham experimentado aquele horror, elas também experimentaram durante o ministério de Cristo uma promessa que ele havia feito. A promessa de que ressuscitaria, não os deixariam órfãos, não os deixariam sós. A promessa foi feita a todas as pessoas do círculo de Jesus, e essas mulheres pertenciam ao círculo de Jesus, círculo de amigos e próximos. Essas mulheres ouviram, mas por que elas se parecem muito conosco? Porque no Shabá, ou passado o Shabá, passado o sábado, porque entendia-se que a partir das 18 horas, diferente de nós, para nós o dia vai até a meia-noite, começa a meia-noite e o outro dia vai até 11h59, 23h59, meia-noite é outro dia. Não, diferente de nós, eles iam até as 18 horas, o Shabá, o sábado. Jesus Cristo havia sido morto na sexta, crucificado, morto e levado ao sepulcro. E o que elas aproveitam para fazer no sábado? Elas saíram para comprar especiarias. Para quê? Elas saíram para comprar especiarias para que pudessem ungir a Jesus. Pudessem ungir a Jesus onde? No sepulcro. Lá onde ele supostamente estaria. E o grande interesse que eu trago para você aqui nesse texto é que às vezes nós também compreendemos o Cristo, mas não compreendemos totalmente. Até vimos a igreja, até participamos dos trabalhos, até somos envolvidos em algum momento por algo emocional forte, até temos um encontro maravilhoso com Deus, um frio na espinha, um arrepio nos braços. Às vezes nós encontramos aqui dinâmicas que até nos parecem favoráveis, e nos encontramos em reuniões de oração com jovens, com adultos, com adolescentes, com presbíteros, pastores. Às vezes até fazemos isto, mas ao primeiro sinal de que Cristo não existe mais, ou que Cristo morreu, fazemos como aquelas mulheres, vamos ao mercado comprar especiarias, comprar perfume, porque era da tradição do povo judeu comprar perfumes, incensos, coisas que pudessem aplacar, o odor da putrefação, coisas que pudessem minimizar o impacto de um corpo em decomposição. Então, para que elas estão indo ao mercado? Para comprar especiarias? Compraram especiarias porque esqueceram que Cristo havia dito que ressuscitaria. Depois de uma tormenta daquela, a única coisa que elas pensaram, o que conseguiram fazer pelo texto bíblico, e a orientação que o texto nos dá é esta, é de que elas deveriam então cumprir todas as tradições, pois o mestre estaria morto e se decompondo em seguida. Elas fizeram isso porque era da natureza delas, era da tradição delas. E aí eu quero dizer para você que não basta participar dos seus universos aqui, seja de afinidade, seja dos grupos sociais aqui dentro desta igreja. Não basta participar de um evento, e esse evento é litúrgico, não basta participar. É preciso acreditar que Cristo venceu a morte e está ressuscitado. Porque às vezes esquecemos que Ele está ressuscitado, e quando esquecemos disso, tudo fica muito pior. Às vezes esquecemos que o Mestre não está morto, Ele está vivo,
E as coisas que vêm sobre nós, as dificuldades, os transtornos, sabe, todo esse sofrimento, ele consegue ser maior do que o próprio Deus. E aí, como é que é possível isso? Irmãos, em algum momento da nossa vida seremos atingidos por algo. Tenha fé. Cristo ressuscitou dentre os mortos. Cristo ressuscitou dentre os mortos e vivo com o Pai está. Então não há nada que possa ser comparado com a glória que há de ser revelada para ti e para mim. Não há nada que possa ser, que possa se aproximar, por mais que haja sofrimento na nossa maneira de viver, no nosso dia a dia, nada disso pode se aproximar da realidade de que é servir a um Deus que venceu a morte. Aleluia. A canção fala que ele ressuscitou, não é isso? Ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Mas nada disso estava em pauta naquele momento, porque essas meninas estavam apenas indo para ungir um morto. É preciso lembrar que Cristo está vivo. E o texto vai nos dizer que de manhã bem cedo, ao nascer do sol, do primeiro dia da semana, elas foram à sepultura, no capítulo 16, versículo 2. Quanto esforço nós temos, quanto esforço nós fazemos para talvez disseminar outras ideias, outras coisas, enquanto Cristo está vivo ao lado. O texto também vai dizer que as preocupações estavam com elas, porque elas diziam assim umas às outras: quem nos removerá a pedra da porta da sepultura? Tudo que elas conseguiam pensar é que todo aquele martírio, todo aquele processo, ele finalizaria a obra de Cristo. Elas só conseguiam perceber que Cristo estava morto, mas Cristo nesse momento estava vivo. No versículo 4, elas vão dizer que, o versículo 4, o evangelista vai dizer assim, olha: e quando elas olharam, viram que a pedra já havia sido removida, ou revolvida. A pergunta que elas propuseram para elas, quem vai mexer na pedra, mostra o quão banal às vezes nós colocamos deixa eu reformular. A pergunta que essas mulheres fazem para si mesmas mostra o grau de preocupação que temos com coisas banais. Porque a preocupação delas já deveria estar acabada, porque afinal de contas elas partiram para um lugar preocupadas com uma pedra enorme, e quando chegaram ao sepulcro, a pedra já estava revolvida, mexida, já podia entrar tranquilamente. Ou seja, a preocupação que elas estavam mantendo era uma preocupação sem sentido, porque mesmo que a pedra estivesse no lugar, elas não conseguiriam entrar, porque não conseguiriam revolver a pedra sozinhas. Elas não teriam como entrar. E às vezes as preocupações, fazendo aqui uma dinâmica para nós, as preocupações nos são tão urgentes e elas são tão menores diante da graça do nosso Deus, mas nós as ponhamos, nós as tomamos para nós dizemos para nós: oh meu Deus, e agora? Meu filho está com 2 meses, o que é que ele vai ser quando ele crescer? Oh meu Deus, meu filho já tem 2 anos, e agora? O que é que ele vai ser quando crescer? Às vezes nós nos perturbamos com preocupações assim. Vocês já tiveram essas preocupações que não fazem sentido, porque não há como resolver isto? Nos parece que essas mulheres estavam vivendo a mesma síntese. E agora, quem vai mexer na pedra? A pedra é enorme, elas sabiam que elas não podiam mexer sozinhas. Na realidade, elas nem sabiam que os guardas estavam de prontidão até em algum momento ali. Na realidade, se Cristo não houvesse ressuscitado, elas não entrariam de maneira alguma, porque os guardas estavam ali tomando conta. Ou seja, existem preocupações
que elas existem apenas por existir, mas não devem ser a dinâmica do cristão. Existem coisas que você vai conseguir controlar, mas existem outras que você não terá condições. E o que nós fazemos quando não temos condições de controlar algumas coisas? Nós entregamos ao senhorio de Cristo. Ele sabe o que vai fazer, Ele compreende. É isso. Ele está conosco, a sua palavra é fiel, verdadeira, a sua palavra é única. Ele havia dito: ressuscitarei. Naquele momento tudo que era preciso acreditar era que Cristo estaria ressuscitado, mas tudo que aparecia como opção era de que Cristo estaria morto. Bom, você pode acreditar em inúmeras coisas para a sua vida cotidiana, para o sofrimento que eventualmente lhe venha. Olha, é melhor escolher aquelas coisas para acreditar onde Deus está próximo delas. É melhor ter esperança, é melhor ter vida, é melhor ter perspectiva de que algo bom vai acontecer porque Deus está contigo. É melhor ter expectativa de que Deus anda conduzindo todas as coisas, mesmo que não esteja da tua maneira. É importante olhar e orar para que seja assim, para que haja descanso, para que você compreenda que Deus está vivo. Cristo está vivo porque Ele ressuscitou dentre os mortos. Ele não te deixa sozinho. Essa é a mensagem que deve ser espalhada aos outros. E as mulheres continuaram ainda assustadas, porque ao adentrarem no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido com uma roupa comprida, branca. E o texto vai dizer assim: elas ficaram assustadas, e não era para menos. Elas estavam esperando o morto, elas não estavam esperando o vivo. Às vezes a nossa perspectiva sobre as coisas e sobre o próprio Deus nos faz ficar assustados diante das questões do nosso dia a dia. Por que elas estavam assustadas? Porque elas queriam encontrar um defunto. Elas estavam assim: olha, mas a vida é tão plena, tão boa, e as pessoas se assustarem por causa da vida, mas é por causa daquilo que estava na mente, na cabeça, no interior. O que estava plantado dentro delas era de que Cristo estava morto. E eu quero ressaltar para você, tomando a experiência dessas mulheres, já que ela serve para nós, dizer assim: Cristo está vivo. Este é o motivo da sua alegria. Este é o motivo da sua fé. Ele está vivo. Ele está vivo. Não há nada neste mundo que venha acontecer contigo ou comigo que possa se comparar com esta realidade, porque esta realidade é boa, plena e agradável. Ele está vivo, e não está apenas vivo, Ele está comigo, está contigo. Essa é a esperança que precisamos ter, é isso que precisamos ver. É um Cristo que age em nós, age por nós e age conosco. Ainda que pareça que as coisas estão fora de controle, ainda que, nós cantamos aqui hoje, né? Ainda que a figueira, sabe, ainda que as hipóteses, ainda que o ciclo natural das coisas não esteja acontecendo. Bom, o salmista vai dizer, o profeta vai dizer o quê? Abacuque: todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Essa é a compreensão que eu e você precisamos ter, reafirmar em nós, reafirmar cada dia que passa. Todavia me alegrarei. Eu me alegrarei porque Cristo está vivo. Ele está vivo e me mantém vivo, me mantém viva, me mantém caminhando, me mantém esperançoso, esperançosa. Aquelas mulheres ficaram assustadas por causa da vida, porque elas estavam esperando o quê? Morte. A palavra de Deus diz para nós que os planos que Deus tem para nós são planos de vida e não de morte. Por isso que você, cristão, você, jovem, adolescente cristão, você, adulto cristão, você, cristão de uma maneira geral, você, sabe, é um aficionado pela vida. Você é desejoso da vida. Você deve, sabe, você olha e observa cada nuance desta vida e é respeitoso e respeitosa com ela, porque você sabe que isso é dom de Deus dado a você, é gratuito.
Quantas vezes nos falta observar as coisas? O texto bíblico nos mostra que Jesus ele se aproxima de alguém e fala sobre aves, fala sobre lírios, fala sobre coisas da criação que às vezes são inobservadas. Eu tenho um vizinho lá